O tema dessa palavra é o que é teologia e por que estudar teologia. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Perfeito. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nessa noite nós estamos aqui para conhecer um pouco sobre o que é teologia. E qual a importância da teologia na vida de um cristão, na vida espiritual de um cristão? Assim como a gente conhecer a história da fé. O porquê é tão importante nós compreendermos isso. Quem aqui já ouviu falar da palavra teologia, levanta a mão. Rapaz, essa igreja aqui tá top, meu amigo. Todo mundo. Nós ouvimos de várias pessoas, às vezes de um pastor, às vezes de um ensino, a palavra teologia. E muitas das vezes, quando nós ouvimos essa palavra, a gente pensa que é algo difícil, não é verdade? Algo distante, uma palavra que seja muito complexa, que só serve para líder, só serve para pastor, só serve para quem tem algum ministério. Muita gente acha que é isso, só serve a teologia somente para quem é líder de ministério, líder de jovens, pastor. Só que, na verdade, é mais simples do que a gente imagina. Quando a gente entende realmente o que significa teologia e qual a importância dela para a vida de um cristão, a gente descobre que ela é um instrumento poderoso na vida de qualquer cristão que busca conhecer a Deus. Teologia é entender melhor aquilo que você acredita. É parar de viver a fé no modo automático. É ter clareza, não só opinião. A palavra teologia, ela vem do grego estudo sobre Deus. No grego, a palavra tel significa Deus. E a palavra logia significa o estudo. Então, a teologia é o estudo de Deus. Literalmente, é o estudo de Deus, da Bíblia e da fé. É o esforço que nós cristãos temos em conhecer a Deus a partir do que Ele revelou nas Escrituras Sagradas, a partir do que Ele revelou na nossa Bíblia sobre Ele mesmo. Então, fazer teologia é o exercício do cristão em conhecer mais sobre Deus e também em praticar a palavra de Deus. É entender as Escrituras sem tirá-la do contexto. É aplicar na vida, não só na teoria. É buscar clareza, fé, entendimento na palavra e estudar o que Deus revelou para nós. Teologia, eu até coloquei uma frase aqui muito forte. Essa palavra mexeu muito comigo. Teologia é sentar para ouvir Deus falar sobre quem Ele é. É nós realmente parar, ter um tempo com Deus e escutar do próprio Senhor sobre quem Ele é e o que Ele tem a revelar à sua igreja. Cada um de nós temos uma visão sobre Deus. Nós temos uma visão sobre a palavra. Mas você sabe o que se torna perigoso? O perigo está em que, às vezes, muitas pessoas, elas vivem baseadas em opiniões. E muitas vezes nós colocamos opiniões sobre Deus. Muitas das vezes nós falamos que servimos a Deus sem conhecê-lo. Muitas vezes nós falamos que somos íntimos de Deus, mas sem ter tempo com Ele de intimidade. Muitas das vezes nós dizemos que somos cristãos, que temos fé. No entanto, nossas Bíblias estão lá guardadas e empoeiradas durante toda a semana na nossa casa. Quando nós estamos falando sobre teologia, nós estamos falando sobre um movimento que faz com que você busque a Deus, que faz com que você estude a palavra e busque conhecer cada vez mais o Deus da Escritura. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, temos a seguinte afirmação. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17.
Toda a Escritura é divinamente inspirada, soprada por Deus, e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Essa passagem é muito forte, que deixa claro para mim e para você que toda a Escritura, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a gente precisa entender uma coisa. Muitas das vezes nós queremos que Deus fale conosco, correto? Em todo tempo a gente está querendo resposta de Deus. E a gente fala, por que Deus não fala comigo? Por que será que eu não escuto a voz de Deus? Porque parece que tantas pessoas, quando eu vou na igreja, ouvem a Deus e parece que minha fé é tão fraquinha e eu não escuto a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus se encontra aqui. Muitas das vezes nós não escutamos porque não a lemos. Muitas das vezes nós não sentimos aquele toque porque não a lemos e não guardamos essas palavras no nosso coração. A palavra de Deus nos ensina, se nós não só lermos, mas guardarmos as palavras da vida que estão contidas nas Escrituras Sagradas, no nosso coração, vai ser gerado transformação, vai ser gerado cura, vai ser gerado libertação, vai renovar a tua mente, renovar o teu espírito, põe a vida dentro de você, através da palavra de Deus. Então nós precisamos nos atentar em todo o tempo. E realmente, cara, essa palavra serve para dar um chacoalhão nas nossas vidas. Porque às vezes nós vamos falar, nossa, teologia é algo tão distante. De uma maneira muito básica, teologia é você estudar sobre aquele que você diz que mais ama, o seu Deus. Se o amamos, o buscamos. Você não precisa estar fazendo um seminário para estudar teologia. Você não precisa fazer uma faculdade para exercer a teologia. Teologia é você buscar a Deus com entendimento na palavra, nas Escrituras, conhecer o Deus que se revelou e se faz revelar para mim e para você. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, a palavra de Deus traz para nós: conheçamos o Senhor, esforce-nos por conhecê-lo. Tão certo como o nascer do sol, ele aparecerá, virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. No contexto aqui, o profeta Oséias estava chamando o povo de Israel ao arrependimento, porque o povo de Israel tinha voltado o seu coração contra a fé. Eles estavam afastados e distantes de Deus. E agora, com essa palavra de Deus, usando o profeta Oséias, eles são convidados a voltar a Deus e buscar a Deus de maneira verdadeira, de maneira sincera. A expressão conheçamos e prossigamos significa que conhecer a Deus é algo contínuo, é algo que precisa ser diário nas nossas vidas. Não basta eu e você sabermos sobre Ele. Nós somos convidados a conhecer por quem Ele é. Nós somos convidados a estar na mesa junto ao Pai. Nós somos convidados a conhecer a Deus com intimidade, comunhão, relacionamento. Porque é essa intimidade verdadeira que nos traz maturidade espiritual. É essa intimidade verdadeira, é essa busca ao Senhor que realmente nos torna forte diante das tempestades da vida. Quando o texto diz que, como a alva a sua vinda é certa, ela mostra que Deus sempre se revela e responde àqueles que o buscam com o coração verdadeiro. A palavra de Deus traz para mim e para você que se eu e você buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, realmente depositarmos a nossa fé em Deus e o buscarmos, nós o encontraremos e seremos encontrados por Ele. Mas como anda o nosso esforço em conhecer o Senhor? Como anda o nosso esforço em buscar a presença de Deus? Será que Deus nos chamou para vir num culto todo sábado e domingo somente? Será que Deus nos chamou para vir num culto, sentar no banco
de uma cadeira, voltar para casa, continuar com a mesma vida e só depois, no próximo sábado, no próximo domingo, lembrar que existe um Deus e que eu tenho que cultuá-lo? O que Deus quer de nós? Tudo isso envolve conhecer a Deus e buscá-lo nas Escrituras. O coração de um cristão, ele tem que queimar por amor a Deus, por fome, por sede de conhecê-lo por quem Ele é. Deus, ele não nos chamou somente para ser pessoas que aquecem bancos de igreja. Deus nos chamou para ser verdadeiros discípulos, que manuseiam a palavra de maneira correta e não somente sabe da boca para fora, mas vive e que guarda essa palavra no coração. A Bíblia, ela é a revelação de Deus e a teologia nos ajuda a compreender essa revelação corretamente. É como se a Bíblia fosse um mapa. Eu tenho um mapa, mas se eu não lê-lo, não saber o meu destino, não saber para onde que eu devo ir, será que eu vou conseguir ver o caminho certo? Será que eu vou conseguir olhar as palavras e entender da maneira correta? É aí que o Espírito Santo de Deus entra. Nós precisamos buscar a face de Deus, a luz da palavra, através do Espírito Santo de Deus. Eu lembro que eu era mais novo e foi despertado, antes de ser despertado essa fome e sede pela palavra de Deus, eu era alguém muito incrédulo. De verdade, meu pai e minha mãe é testemunha disso. Eu era um adolescentezinho, pensa num adolescentezinho incrédulo. Eu poderia ir numa igreja, mas lá no fundo eu não acreditava muito em Deus. Lá no fundo eu colocava subterfúgios para me afastar de conhecer a Deus. Na verdade, eu tinha mais pensamentos contra do que a favor, porque eu colocava as minhas dores e os meus traumas, o meu passado, o que eu estava vivendo, e colocava Deus como culpado disso. A partir do momento que o meu coração ele foi ferido, e foi ferido pela palavra de Deus mesmo, Deus ele me pegou por completo. Deus tirou esse meu pensamento pessimista, esse pensamento incrédulo da minha mente, e me fez conhecê-lo dia após dia. E foi se passando o tempo, e com o passar do tempo eu fui conhecendo cada dia mais esse Deus maravilhoso. E na medida em que eu fui conhecendo e sendo conhecido por Ele à luz da palavra de Deus, Ele foi transformando toda a minha vida. Ele transformou toda a minha história. Transformou a vida dos meus pais, transformou a vida da nossa família. Literalmente, Ele colocou no meu coração um novo coração. E isso, nada eu poderia ter feito, somente Ele. Antes eu pegava a Bíblia, e aí sabe como eu fazia para buscar a Deus? Na minha infantilidade, eu pegava a Bíblia, eu fechava os olhos e eu falava, Deus, fala comigo. Esse é filho daquele, que é filho daquele, que é filho desse, que é filho desse. Eu falava, ué, Deus, o que você está falando comigo? Aí eu abria de novo e falei, fala comigo agora, Deus, agora eu estou no manto, estou na unção. Eis que será morto, meu Deus do céu. Eu achava que era assim que Deus falava, e eu falava, meu Deus do céu. Só que aí eu fui compreendendo que a palavra de Deus é inspirada por Deus. E aqui está contida a palavra de Deus, mas eu preciso saber ler e interpretar. Existe uma palavra chamada hermenêutica. A hermenêutica nos ajuda a interpretar a palavra de Deus. Nós precisamos analisar o contexto daquela palavra. Nós precisamos entender o que Deus está querendo dizer àquele povo e como essa palavra lá se aplica a nós hoje. E isso é através de uma maturidade que é construída. E por que eu estou contando esse testemunho rápido? Porque isso envolve a teologia, esse estudo sobre Deus. Por exemplo, um exemplo. Alguém lê Filipenses 4:13. O que diz? Tudo posso naquele que me... Já ouviram isso? Milhares de vezes a gente ouve essa palavra. Eu já ouvi pregações na internet várias. Tudo você pode naquele que você fortalece. Você pode ser rico e você pode alcançar fama e você pode alcançar isso. Nós já não vimos isso?
Mas quando a gente vai analisar o contexto dessa palavra, o apóstolo Paulo de Tarso não estava falando que tudo você vai conseguir. Ele estava falando que tudo você pode suportar com Ele. Na perseguição, na traição, nas dores, na tempestade, Deus continua sendo presente com você. Não é que você vai conseguir tudo que você quer. Por exemplo, eu antigamente, se eu lesse isso aqui, eu falei, rapaz, eu já quero uma moto, já quero isso, já quero aquilo. Tudo por falta de entendimento, minha gente. Teologia não é só estudar a Bíblia, não é só isso. Teologia é conhecer o Deus através da Bíblia e de tudo que Ele revelou. Teologia é conhecê-lo. E a teologia, ela não é neutra. Ela sempre molda a forma como você vive. Não tem como eu e você vivemos essa vida devocional, essa vida sobre o estudo da teologia, a gente continuar vivendo da mesma maneira. Na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22, a palavra de Deus diz para mim e para vocês: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aqui Tiago ensina para mim e para você que não basta apenas ouvir, não basta a gente apenas conhecer a palavra de Deus, nós precisamos praticá-la. Nós não podemos viver baseado somente no que a gente escuta. A gente tem que pegar a palavra de Deus e, como eu falei, adotá-la como um mapa para a nossa vida. A palavra de Deus precisa direcionar você em tudo, em cada pequena decisão, na maneira que você fala, na maneira que você age, na maneira que você olha, na maneira que você escuta, na maneira que você se relaciona com os outros. A palavra de Deus impacta totalmente as nossas vidas. Muitas pessoas escutam muitas pregações, leem a Bíblia, aprendem sobre Deus, mas não obedecem à palavra. Nós estamos numa geração onde muitas pessoas estão sendo empolgadas por emoção. E a palavra, ela nos faz olhar para a palavra verdadeira e ver que se a gente ficar somente na emoção, quando o cinto de Deus aperta, as pessoas se afastam de Deus, porque viveram baseadas em emoção. Conhecer a Deus não é um arrepio que você sente durante um culto. Conhecer a Deus não é um movimento diferente que te faz andar ou correr somente. Conhecer a Deus é Deus fazer-se presente no seu coração e te fazer uma nova mulher, um novo homem. Conhecer a Deus é ter transformação de caráter. A ideia central que nós lemos em Tiago 1 é que o verdadeiro cristão, ele não somente escuta a palavra, mas ele a pratica. A prova de uma teologia correta não é o quanto você sabe, mas é o quanto você vive e o quanto que você tem a sua vida transformada pela palavra de Deus. A prova de uma verdadeira teologia não é o quanto que você sabe. Você pode ter versículos decorados, eu posso vir aqui e apresentar uma palavra para vocês, trazer esse bate-papo com vocês, mas se lá na minha casa eu não viver nada disso, cara, nada disso vale a pena. O que faz a palavra valer em nossas vidas é nós praticarmos. Deus, Ele quer que a gente busque o conhecimento, mas alicerçado ao conhecimento a gente tem o equilíbrio de viver. Quando a palavra diz negue-se a si mesmo, não é só para você saber negue-se a si mesmo, é para você negar a si mesmo. Quando a palavra diz arrependa-se dos seus maus caminhos, não é somente para você saber que existe um Deus que diz para você se arrepender dos seus maus caminhos, é para você se colocar diante da presença de Deus e dizer: Senhor, eu me arrependo, eu rasgo o meu coração. Quando a palavra de Deus diz, cuidado com a sua língua, preserve a sua língua, que a sua língua seja um instrumento de verdade. Não é somente para você saber que falar da vida dos outros é errado, que fofocar é errado.
mas é para você exercer isso e permitir que a sua boca seja um instrumento de bênção e não de maldição. Então a palavra de Deus, ela nos confronta em todo o tempo. E a teologia é esse estudo à luz da palavra de Deus que nos faz conhecer a Deus. E ao longo da história, a igreja ela percebeu que conhecer corretamente a verdade não era apenas importante, era totalmente necessário para preservar a fé dos cristãos. Esse segundo tópico que nós vamos falar é como a história da fé mostra a necessidade de conhecer a Deus. A fé cristã, ela não nasceu conosco. Ela não nasceu na nossa geração. A nossa fé, ela faz parte de uma história muito maior. De Gênesis a Apocalipse, a gente vê essa história sendo construída. Desde o início, Deus tem se dado a conhecer. Ele se revelou para Adão no jardim. Ele chamou Abraão para viver pela fé. Ele falou com Moisés e entregou a sua lei a Moisés. Ele levantou profetas para chamar o povo de Deus ao arrependimento. Até que na plenitude dos tempos ele revelou plenamente em Jesus Cristo, revelando a sua palavra. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2, a palavra de Deus diz: no passado, Deus falou muitas e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas. Mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O que eu quero dizer com isso? Perceba, Deus, ele nunca se fez no oculto. Deus, ele nunca se fez no escondido. Desde o começo, lá no jardim, Deus se fazia conhecido. Ele queria relacionamento. Ele queria essa verdade, ele desejava ser conhecido. Mas ao longo da história sempre existiu um desafio. Nem todos compreendiam corretamente quem Deus é. Muitos ouviam a sua voz, mas endureciam o coração. Muitos receberam a sua palavra, mas a distorciam. Muitos viveram próximos à religião, mas totalmente longe da verdade. Por isso, conhecer a história da fé nos ensina algo muito poderoso. Toda geração, toda e qualquer geração, precisa verdadeiramente conhecer o Deus da palavra. Conhecer o Deus verdadeiro que está nas Escrituras. A fé, ela não sobrevive apenas com tradição. A fé, ela não pode depender apenas do que nós ouvimos dos outros. Nós precisamos buscar. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, aumente a minha fé, aumente meu conhecimento, mas me faça viver a Tua palavra. Em primeiro lugar, que a gente possa ser pessoas que vivam verdadeiramente. Hoje nós conhecemos a Deus através das Escrituras e através da ação do Espírito Santo. Hoje você pode vir aqui nessa noite e através dessa palavra, através desse louvor, através daquilo que o Senhor revelou na Tua palavra, dita aqui, conhecer a Deus. Se encontrar com a presença de Deus. A história da fé nos mostra que quem conhece a Deus permanece firme. E a gente vive num mundo onde que bate na gente? Vive ou não vive? Nós apanhamos todo dia, cara. Todos os dias o pecado ele tenta contra a nossa vida. Todos os dias o mundo tenta te corromper. Todos os dias o mundo tenta fazer, aqui na sua mente, te fazer pensar que como o mundo tem vivido é normal. Todo momento o diabo tem tentado contra as nossas vidas, assoprando no seu ouvido, dizendo você não é capaz, te acusando dos seus pecados, falando que você não vai ser transformado, falando que você não tem solução. Em todo o tempo o diabo fica jogando isso na nossa vida. E nós precisamos encher o nosso coração e estar firmes na palavra.
Porque quando nós permanecermos firmes na palavra de Deus, nós temos a força para cancelar aquilo que Satanás tenta soprar aos nossos ouvidos. Para viver em contramão ao mundo que tenta te corromper através do que você ouve, do que você vê, de pessoas à sua volta, daquilo que você faz. Então nós precisamos ter essa metanoia, essa transformação de mente à luz da palavra de Deus para permanecer firmes. Quem conhece a Deus discerne a verdade. Quem conhece a Deus sabe identificar algo verdadeiro. Sabe identificar quando vem de Deus, sim. Sabe identificar que nem todas as portas que se abrem na sua vida são de Deus. Sabe identificar que nem tudo que acontece na sua vida de bom é Deus abrindo as portas. Às vezes Satanás ele usa coisas que o seu coração deseja para te afastar da presença de Deus. E se eu e você não tivermos uma vida com Deus, à luz da palavra de Deus, a gente pensa que vem de Deus e permite essas coisas nas nossas vidas, e quando a gente vê, a gente está muito distante da presença. Por isso que nós devemos ter zelo. Quem conhece a Deus não é facilmente enganado. Então, através do estudo sobre Deus, nós podemos conhecer a verdade. E essa verdade, nós entendemos ela e ela nos faz, compreender o que é verdade, qual é a mentira que o mundo tem contado para as nossas vidas, qual é a mentira que o mundo tem contado para essa geração. Mas assim como isso acontece na nossa vida, ao contrário também acontece. Quando o povo de Deus se afasta da palavra, nasce a confusão. Quando o povo de Deus se afasta da palavra de Deus, nasce a incredulidade. Quando o povo se afasta da palavra, nasce a superficialidade espiritual. Deus ele quer mais das nossas vidas. Ele quer permear a tua vida por completo, sobre todas as áreas. E às vezes nós limitamos a Deus. Sabia disso? Às vezes a gente limita o agir de Deus, que poderia ser muito maior na nossa vida por uma decisão própria. A partir do momento em que nós temos acesso à palavra de Deus, e não a lemos, não a buscamos, nós estamos fazendo isso. Sabiam que nesse exato momento existem pessoas ao redor do mundo sendo perseguidas por ter uma palavra e a buscá-la? Buscar o conhecimento na palavra? Enquanto nós estamos aqui, podendo ter o conforto de ter uma Bíblia, carregá-la no braço, onde que você quiser, você pode ir no shopping, pode ir numa loja, pode sair para qualquer lugar, carregando a palavra de Deus e vivendo ela, em outros lugares é um crime. É um crime de morte. Em países islâmicos, pessoas estão morrendo porque eles querem conhecer a palavra, porque eles creem em Deus. E nossa geração aqui no Brasil, nós temos acesso à palavra de Deus. Você tem total acesso à palavra, à Bíblia Sagrada, e muitas das vezes nós não a buscamos. Será que é isso que Deus quer de nós? Ou será que Ele quer que nós o buscamos pela verdade? O buscamos com todo o desejo do nosso coração. Sabia que esse desejo só é colocado pelo Espírito Santo de Deus? Será que nós temos dado livre acesso do Espírito Santo ao nosso coração, para Ele nos dar fome e sede pela palavra? Será que a gente tem aberto o nosso coração totalmente para Deus, para Ele cumprir o teu agir em nossas vidas, ou a gente tem retido partes? Não, Deus, você pode agir até aqui, daqui deixa que eu toco minha vida. Muitas das vezes nós fazemos isso com as atitudes. Mas Deus, Ele nos chama para buscá-lo. Por isso, estudar teologia é tão importante, pois é participar conscientemente da história da fé. É continuar buscando a conhecer o mesmo Deus que se revelou lá aos patriarcas, o mesmo Deus que se revelou a Abraão, o mesmo Deus que se revelou a Moisés, o mesmo Deus que se revelou a Daniel, é o mesmo Deus que se revela hoje para mim e para você.
É o mesmo Deus poderoso que cura, que restaura, que liberta, que salva, que vivifica as nossas vidas. E se conhecer a Deus sempre foi necessário ao longo da história, será que hoje é diferente? Não. Nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos conhecê-lo. Outro tema muito importante, o perigo de uma fé sem conhecimento. O perigo não é somente apenas não conhecer versículos bíblicos. O problema é viver uma fé sem raízes. O problema está em viver uma fé sem aprofundamento. Muitas pessoas repetem frases, mas sem entender. Muitas pessoas acreditam em qualquer ensinamento que alguém prega, mas sem consultar e ver se aquilo realmente é embasado na palavra. Muitas pessoas confundem a emoção com presença de Deus, sabia? Quando eu era mais novo, quando eu era mais novo, eu tinha uma situação que eu juro para você, era uma dor. Eu ia no culto e eu buscava tanto a Deus, só Deus sabe o quanto eu buscava Ele no secreto. E eu chegava na igreja e tinha uns irmãozinhos que eu conhecia, né? E a gente era amigo, eu sabia que o cara estava vivendo uma vida bem... Só que chegava no culto, ele chorava a derramar, entendeu? Eu falava, cara, eu estou muito longe desse cara, velho. O cara está se derramando ali na unção. O cara está chorando, escorrendo a lágrima. E aí eu ficava muito chateado com Deus, sabe por quê? Eu falava, Deus, eu queria chorar na tua presença. Eu queria que lágrimas saíssem no meu olho, eu acho tão bonito isso. E aí eu tentava, cara, buscar isso do Senhor, porque eu sabia que sozinho eu não conseguiria. Aí eu conhecia um que era até que eu aconselhava, cara, o cara estava com a vida toda errada. Mas aí eu não tinha tanta sabedoria, né? Eu via ele chorar, falava, oh Deus está agindo ali, né? Cara, o entendimento todo errado. Aí um dia Deus tocou no meu coração e falou, filho, não é o quanto que você chora que vai mostrar a minha presença na sua vida. É o seu caráter transformado. Não é o quanto você grita, o quanto você roda, mas é quando você chega lá na sua casa, qual é o seu comportamento. Quando não tem ninguém te vendo, ninguém te olhando, como é que você vive? Quando não tem ninguém vendo o seu celular, o que você fica vendo, como você age? Quando você não é visto pelas pessoas, qual é o seu comportamento? Aí Deus foi ministrando isso ao meu coração. Lá na sua casa, com os seus pais, qual é o seu comportamento? Você é obediente, desobediente? Você é um filho que honra o seu pai ou desonra o seu pai? É isso que mostra a minha presença na sua vida. Não é o quanto você chora, não é o quanto você grita, não é o quanto você esperneia. Mas é o quanto de mim, do meu caráter, eu coloco dentro de você. E quando a gente olha na palavra de Deus, a gente percebe que é exatamente isso que transforma o coração humano. O encontro com a presença de Deus não é um encontro somente com emoção. Eu não estou falando que você vai ser um cristão frio. Fora disso. No entanto, tem que ser carregado com verdade. Senão a emoção não vale. E o problema é que a gente vive numa geração emocionada. Uma geração que se emociona fácil. No entanto, com pouca raiz. E o propósito de Deus, hoje a gente vê que Ele tem gerado e levantado uma geração que ama a presença de Deus. E a gente precisa entender que esse amor, ele nasce do Espírito Santo. E Deus quer com isso fazer com que essa chama que Ele acende no nosso coração, acenda naquele que está com a chama apagada. Deus, Ele quer te usar como um homem e uma mulher de Deus nessa geração. Para alcançar a vida de alguém com a palavra de Deus. Muitas pessoas vivem também experiências sem fundamento bíblico, sabia? Muitas pessoas vivem sem fundamento bíblico. Um dia chegou uma conhecida nossa, minha mãe vai saber dessa história, uma mulher que ela estava começando a buscar a Deus, né? E aí ela se achegou à minha mãe, ao meu pai, e falou, eu tive uma revelação de Deus, um sonho, e Deus me falou que aquele homem lá é o meu marido. Aí o pai e a mãe falou, como assim? Deus falou comigo que ele é o meu marido. E o cara é casado, gente. Pelo amor de Deus.
Você tem noção que isso acontece? Às vezes a gente tem uma revelação, acha que é revelação de Deus, vem alguma coisa na sua mente, se você não tiver o seu coração baseado na palavra, você vai achar que qualquer vento é a voz de Deus para você. A palavra de Deus nunca vai fugir da Bíblia. Eu sei que meu pai e minha mãe exortou ela, minha filha, você está com o diabo no couro, porque pelo amor de Deus... O que você está falando? Você tem noção do que você está falando? Mas você tem noção que muitas pessoas vivem nisso? Acha que um pressentimento é Deus falando. Se não tiver baseado na palavra de Deus, meu amigo, pode ter certeza que não é Deus falando com você, não. Deus, ele nunca vai falar com você algo contrário à palavra dele. Nunca vai falar com você algo que não está nas Escrituras. Nunca um profeta revela aquilo que não está no coração de Deus. Aquilo que não está na palavra de Deus, alicerçada na palavra. E nós precisamos abrir os nossos olhos sobre isso. Jesus alertou isso para mim e para você. Em Mateus capítulo 22, 29, Mateus capítulo 22, versículo 29, a palavra diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na versão NVI a palavra diz: vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Pessoal, nem tudo que te emociona vem de Deus. Sabia disso? Nem toda mensagem popular ela é bíblica. Por isso nós precisamos aprender a discernir. Em Hebreus 5, fala sobre os cristãos que deveriam estar maduros, mas eles ainda estavam no leite espiritual. Deus, ele não quer filhos espiritualmente infantis para sempre. Você sabia que da mesma maneira que nós crescemos em estrutura, eu cresci um pouquinho a mais do que deveria, mas da mesma maneira que nós crescemos em estatura, nós precisamos crescer na fé? Da mesma maneira em que a gente cresce fisicamente, a gente também precisa crescer espiritualmente. E Deus, ele sempre é uma fonte inesgotável. E se a gente mergulhar na palavra, cara, Deus, ele vai renovar essa palavra todos os dias ao seu coração. E vai falar de diversas maneiras com você, à luz da palavra de Deus. E nós precisamos também falar sobre algo muito importante. O estudo da palavra, ela não te afasta do Espírito Santo. Eu já ouvi uma frase, eu não sei se alguém já ouviu, mas alguém que fala: cuidado, não faz teologia não, senão você vai ficar incrédulo. Acredito que eu já ouvi isso. Um dia eu ouvi de um líder falando para mim: cara, não faz teologia não. Você vai ficar meio incrédulo, você vai começar a duvidar de algumas coisas, seu coração vai ficar frio, você não vai se emocionar tanto. Acredita? Lá antes de eu começar a fazer teologia, me falaram isso. Me aconselharam a não fazer porque o meu coração iria se esfriar. Você tem noção que isso acontece? E se a gente não tomar cuidado, a gente é direcionado por isso. Meu amigo, eu fiz e transformou minha vida. Eu fiz e a cada dia mais a gente continua nesse estudo sobre Deus e Deus tem transformado a minha vida dia após dia. Eu aprendendo o miserável homem que eu sou, pecador errôneo que precisa de transformação todos os dias, que precisa se dobrar na oração, na palavra todos os dias. E quando eu comecei a fazer teologia, eu pensei que, nossa, eu vou me encher de conhecimento. Deus, ele quebrou meu coração primeiro. Deus, ele quebra o seu orgulho. Deus, ele faz entender que ele não quer te fazer uma pessoa que tem milhares de versículos decorados, mas ele quer fazer você um homem ou mulher que realmente vive a palavra. Não adianta você saber muito e não viver. Mas vale você saber menos, mas viver essa verdade. Mas o que Deus quer de nós é que a gente continue buscando, e na medida em que a gente busca, a gente pratica. Na medida em que a gente busca, essa verdade da palavra de Deus se torna real na nossa vida. E existe outro perigo além da ignorância espiritual que a gente falou. Conhecer informações sobre Deus e viver distante dele. Tanto que até esse teminha que eu tinha colocado é conhecer sobre Deus e conhecer a Deus.
Será que é possível a gente ficar anos numa igreja e aí, ainda assim não conhecer a Deus verdadeiramente? O que vocês acham? Sim? Uai, irmão, mas aí tá todo dia na igreja. Mas rapaz, eu canto lá no louvor, lá na frente. E quanto louvores, eu danço, eu pulo, eu grito. Sabia que é possível você fazer tudo isso, não perder um culto e viver distante de Deus? Porque não é isso que demonstra a vida de um cristão verdadeiro. Existe uma diferença muito grande entre você saber informações sobre Deus e você realmente ter um relacionamento real com a presença de Deus. Muita gente, como eu falei, conhece pregações, versículos, conhece louvores, mas nunca desenvolveu uma intimidade verdadeira no secreto. Isso é muito sério. Saber sobre Deus não é a mesma coisa do que caminhar com Deus. Então, quando a gente fala sobre a teologia, nós não estamos falando só sobre conhecer no sentido informativo. É você conhecer a palavra de Deus como um manual para a sua vida e aplicar na sua vida. É você conhecer a Deus no secreto, na intimidade. Estudar teologia é importante, mas existe esse perigo de você transformar Deus apenas num assunto de estudo. Sabia disso? E isso é muito sério, porque o que Deus quer de nós é relacionamento. A palavra nos ensina que os fariseus, eles conheciam profundamente as Escrituras. Cara, eram homens que sabiam de cor sorteada as Escrituras. Mas mesmo assim, eles não reconheceram quando Jesus veio como Filho de Deus. Eles não reconheceram Jesus como Salvador, mesmo quando Jesus estava diante deles aqui nessa terra. João capítulo 5, versículo 39 e 40. João 5, versículo 39 e 40. Na versão NVI diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque consideram que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Olha que forte isso. Olha que forte que a palavra de Deus está dizendo para mim e para vocês. Isso mostra que conhecimento sem relacionamento, sem intimidade com Deus, vai te transformar no religioso. E não vai gerar transformação na sua vida. Na medida em que nós conhecemos a Deus, nós precisamos buscá-lo. Na medida em que conhecemos a Deus, essas palavras, elas entram no nosso coração, cara, e elas encontram um lugar onde elas vão permanecer para sempre. Na medida em que a gente conhece a Deus, é como se o nosso coração, a gente sabe como o nosso coração é sujo. E quando a gente se encontra com a palavra de Deus, dia após dia, todos os dias o Senhor tira coisas do seu coração. E nessas lacunas Ele coloca exatamente atributos que vêm dEle. Onde havia mentira no seu coração, o Senhor Ele remove. E coloca a verdade da palavra de Deus aí dentro. Aonde havia infidelidade, o Senhor remove e coloca a fidelidade. Aonde havia um coração frio, o Senhor remove esse coração de pedra e coloca um coração que pode sentir a presença dEle. E dia após dia, mais nós nos achegamos em conhecer o Senhor por quem Ele é, por quem Ele se revelou, a nossa vida passa por essa transformação. A verdadeira teologia, ela não serve só para você aumentar o seu conhecimento intelectual, mas serve para você crescer em maturidade cristã. Uma verdadeira teologia deve nos levar a ter intimidade com Deus, sabia? Deve nos levar a amadurecer espiritualmente, deve nos levar a ter santidade, a viver uma vida em santidade. Deve nos levar a essa transformação diária. A palavra diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos.
De nada adianta eu conhecer versículos, doutrinas, estudos bíblicos, se isso não muda a forma que você vive. Você precisa adotar um coração que guarda a palavra de Deus. E quando eu falo no sentido de guardar, não é só para você se lembrar. É para você adotar aquilo ali como a sua vida. Adotar aquilo ali e realmente experimentar aquilo que o Senhor nos diz. Sejam transformados pela vossa maneira de pensar. É trocar os nossos pensamentos que são contrários a Deus e contrários à vontade dEle para a nossa vida e colocar os pensamentos de Deus aqui dentro dessa cachola. É negar as minhas vontades para que a vontade de Deus se sobressaia sobre a minha vida. É deixar os meus sonhos para que os sonhos de Deus sejam os meus sonhos. E isso exige renúncia. E isso exige uma vida que se prostra diante de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus diz: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo está ensinando aqui para mim e para você que ao seguir a Cristo, a nossa forma de pensar, ela precisa ser transformada. Sabia que Deus não quer transformar aqui primeiro? Ele quer transformar aqui. Porque você só faz aqui o que está alimentando aqui dentro. Você só pratica com a tua boca, com os teus ouvidos, com os teus olhos, com as tuas mãos, aquilo que você já planeja e alimenta no seu coração. Por isso que a palavra nos ensina que a gente precisa render a nossa mente à palavra de Deus. A palavra de Deus precisa dominar o nosso coração e a nossa mentalidade. Já ouviu falar que, como que é, oficina... Naquele ditado, mente vazia é a oficina do diabo, me perdoe. Mas eu me lembrei dessa frase agora, é exatamente isso. Uma mente vazia, uma mente onde não tem uma palavra, cara, o diabo ele se aproveita e ele sugestiona no seu ouvido. O diabo ele não entra na sua mente diretamente. Ele vai pedindo permissão aqui, nos ouvidos, te sugestionando coisas ao seu coração, colocando coisas na sua vida para que você caia. E você, por não ter um entendimento, eu e você, por muitas das vezes não ter um entendimento, a gente vai lá e cai. Só que a palavra de Deus quer nos alertar sobre isso e nos faz entender que a nossa mentalidade ela precisa ser transformada e renovada dia após dia. Para que a mentalidade de Cristo seja colocada na nossa mente. Isso significa que nós precisamos deixar que Deus mude a nossa mentalidade. Trocar os pensamentos do mundo pelos princípios da palavra de Deus. E também aprender a pensar como Deus pensa. Sabia disso? Deus quer colocar os pensamentos dele nos seus pensamentos, na sua mente. A verdadeira transformação, ela começa na mente. Quando a palavra de Deus renova o nosso modo de pensar, a nossa vida, ela começa a ter essas transformações. A nossa vida começa a mudar. Quanto mais verdadeiramente conhecemos a Deus, mais amamos a sua presença. Mais amamos a sua palavra. Mais nos afastamos do pecado. E mais parecido com Cristo nos tornamos. O propósito da teologia não é apenas falar sobre Deus, mas é conhecer profundamente o Deus que se revelou nas Escrituras. E nós precisamos entender isso. E para finalizar, o último ponto, Cristo, o centro da verdadeira teologia. Em João capítulo 5, versículo 39, a palavra de Deus diz para nós. João capítulo 5, versículo 39, diz: Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque consideram que nelas tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Muitas pessoas conhecem a história da cruz.
Nós sabemos o que Jesus passou, mas muitos de nós não compreendemos verdadeiramente o significado da salvação de Cristo. A salvação de Jesus nas nossas vidas. E é justamente aí que a teologia é tão importante. Porque ao estudar a palavra você entende que existe uma gravidade muito grande no pecado que eu e você ainda vivemos. Que a grandeza da graça, ela é maior do que tudo isso, ao ponto de lavar a sua vida e te transformar. E a graça, ela é tão abundante que te faz viver uma vida transformada, não vivendo no mesmo pecado novamente. Nós também compreendemos através da palavra o amor de Deus e o sacrifício na cruz. Então, de Gênesis ao Apocalipse, existe uma mensagem central: Cristo Jesus. Ele salva, liberta e restaura. E quanto mais eu e você conhecemos as Escrituras, mais eu e vocês entendemos que não fomos salvos por méritos ou por obras nossas, mas pela obra de Jesus Cristo. Deus, Ele não nos chamou para uma fé superficial. Deus não nos chamou para você ser um simples aquecedor de banco de igreja. A gente não foi chamado para repetir frases prontas. A gente não foi chamado para viver emoções momentâneas que passam como vento. Deus, Ele nos chamou para nós conhecermos por quem Ele é e conhecermos a Tua Palavra. E nós precisamos guardar isso no nosso coração. Quanto mais conhecemos verdadeiramente a Deus, menos superficial torna a nossa fé. A Bíblia, ela não foi escrita somente para ser lida, mas ela foi escrita para ser compreendida e ser vivida. Que Deus continue levantando e levante essa geração apaixonada pela presença de Deus, mas também apaixonada pela palavra. Uma geração que não viva por emoções momentâneas, mas uma fé madura, firme, fundamentada na palavra de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos verdadeiramente a Deus, mais a nossa vida é transformada. Que o nosso coração seja um lugar onde o Espírito Santo de Deus possa encontrar descanso. Que essa palavra não venha somente vir para o seu ouvido e quando você sair para ir lanchar, você se esquecer dela. Mas que você venha guardar ela, cara. Que você venha guardar essa palavra no seu coração e entender que Deus nos chama para conhecê-los. Deus, Ele nos chama para conhecê-lo todo momento. Será que a gente tem dado prioridade para o Espírito Santo de Deus durante a nossa vida? Durante o nosso dia a dia, será que a gente tem dado prioridade para o Espírito Santo de Deus falar conosco? Muitas das vezes a gente fala, o Espírito Santo não tem falado comigo. Mas é porque nós estamos assim, com os ouvidos tampados e querendo escutar a voz de Deus, com os olhos cegos, com escamas nos olhos e querendo ver a Deus. Sendo que a palavra nos ensina, filho, filha, olha para mim. Para de ouvir a multidão. Para de ouvir essa barulheira que está lá fora e escuta a minha voz. Se eu pudesse perguntar para você como está a sua mente, como está o seu coração, eu não sei como está, mas o Espírito Santo sabe. Mas se eu pudesse perguntar para você e desse um papel para você me mostrar como que está, muitas pessoas iam fazer um rabisco. A mentalidade está um rabisco, o coração está um rabisco. Mas Deus, Ele quer restaurar essa mentalidade. Deus, Ele quer restaurar esse coração que está bagunçado. E isso na vida de um cristão. Um cristão precisa ser renovado pela palavra todos os dias. Um cristão precisa ser instruído e direcionado pelo Espírito Santo todos os dias. Então que a gente venha abrir o nosso coração para que o agir de Deus aconteça. Que a gente não venha mais colocar as nossas mãos nos ouvidos, que a gente não venha mais negar essa presença que todos os dias tenta nos alcançar. Permita-se ser encontrado pela presença de Deus.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém escutar e abrir essa porta, eu entrarei, sentarei e cearei com ele. O Senhor, Ele está batendo a porta do nosso coração. E qual vai ser a nossa resposta para Jesus? Que a nossa resposta seja: Senhor, eis-me aqui. Entre, ceie comigo, se torne um comigo. Aqui é a tua casa, o meu coração é a tua casa, o meu coração é o teu lar. Entra e faça transformação, Senhor.